Diagnóstico diferencial do transtorno afetivo bipolar ou simplesmente transtorno bipolar. A mania, particularmente nas formas mais graves, associadas a delírios paranoides, agitação psicomotora e extrema irritabilidade, pode ser difícil de distinguir da esquizofrenia, doença muito grave. No entanto, a esquizofrenia apresenta em geral maior número de delírios, como, por exemplo, a sonorização do pensamento e alucinações auditivas, além de sintomas negativos, como o embotamento afetivo não avistado no transtorno afetivo bipolar. Ideias delirantes de grandeza também podem aparecer na esquizofrenia, porém sem o humor expansivo ou eufórico típico da mania. Se tem alguma coisa que é muito característico na mania, é a euforia. A hipomania pode ser confundida com estados de humor normais, como a alegria e a irritabilidade, que costumam ter fatores desencadeantes positivos ou negativos. Nesses casos, não necessariamente são percebidos pelos que estão próximos como diferentes do padrão habitual de humor da pessoa. Acaba passando como se fosse um traço de personalidade daquele indivíduo, quando na verdade é um quadro de hipomania. Também não causam prejuízos e pouco menos acarretam envolvimento com atividades de risco, a hipomania, e como acontece na mania, que causam prejuízo e frequentemente estão envolvidos com atividades de risco. Também não se observa a diminuição na necessidade de sono na hipomania, característica marcante na mania. Frequentemente, a hipomania e o transtorno bipolar tipo 2 podem ser confundidos com transtornos de personalidade, como, por exemplo, o transtorno da personalidade antissocial, narcisista, histriônico e o transtorno da personalidade borderline. O DSM-4 resolve o problema deste diagnóstico diferencial, permitindo a comorbidade destes quadros. Os psiquiatras acreditam que o transtorno de personalidade costumam ser mais crônicos, com início na infância ou na adolescência, e ter pior resposta ao tratamento medicamentoso. Então, o indivíduo pode apresentar o transtorno bipolar associado em comorbidade com outros transtornos psiquiátricos. A história familiar de transtorno do humor também auxilia no diagnóstico diferencial. Esse é o motivo que na anamnese o médico levantará obrigatoriamente a história pregressa do indivíduo e da família também. A mania e a hipomania com irritabilidade devem ser diferenciadas da depressão unipolar. Bipolar, 2 polos, unipolar, um único polo. Na depressão unipolar, se houver agitação psicomotora, não é tão intensa como no transtorno bipolar. O humor depressivo costuma estar presente a maior parte do tempo na depressão e não na hipomania ou mania. A hipomania e mania, o indivíduo está eufórico, está a 1000 por hora. O diagnóstico diferencial também deve ser feito com transtornos ansiosos que costumam acompanhar as depressões, como o de ansiedade generalizada ou chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizada. As manias também podem ser caracterizadas por humor ansioso. Novamente, a agitação da ansiedade generalizada é menor do que aquela encontrada na mania. Os transtornos de controle de impulsos, como por exemplo a cleptomania, a piromania e transtorno explosivo intermitente, devem ser diferenciados da hipomania e da mania. Em geral, estes são caracterizados apenas pelo descontrole da impulsividade, sem queixas de aumento de energia, agitação psicomotora ou diminuição da necessidade do sono. E, além do mais, o descontrole da impulsividade costuma ser muito maior no transtorno bipolar do que aquele encontrado
nos descontroles típicos da impulsividade. Outro diagnóstico diferencial importante é com a intoxicação ou abstinência de substâncias, já que frequentemente o transtorno bipolar apresenta comorbidade com o uso ou a dependência de álcool, muito comum a dependência de álcool, ou de outras substâncias também. Quadros orgânicos podem gerar estados hipomaníacos ou maníacos. A denominação orgânica, dizem os psiquiatras, para doenças clínicas que costumam ser abordadas por outras especialidades médicas em oposição às chamadas doenças funcionais para os transtornos mentais, não é correta, pois há cada vez mais evidências de alterações orgânicas também nas doenças psiquiátricas, como por exemplo no transtorno bipolar ou na esquizofrenia. Essa é uma discussão entre médicos. A mania pode ser originada pelo uso ou pela abstinência de substâncias. O uso de anfetaminas ou cocaína, por exemplo, pode originar um quadro indistinguível da hipomania ou mania espontânea, assim como sintomas da abstinência de álcool ou sedativos também podem gerar quadros de mania e hipomania. Logo, o diagnóstico diferencial é de fundamental importância para que se possa saber se aquela situação é um quadro de mania e hipomania, se é um quadro derivado de uma abstinência de uma determinada substância ou se é efetivamente um quadro típico do transtorno bipolar. Essa é a tarefa do médico psiquiatra, fazer esse diagnóstico diferencial para que possa prescrever a medicação correta e o tratamento médico correto. Obviamente, os psicólogos precisam ler a respeito do transtorno bipolar para então estar informado, né, das múltiplas variações, principalmente no quadro maníaco ou hipomaníaco, que podem surgir como expressão, né, dessa euforia incontrolável e violenta.